Olá, muito boa tarde. Eu sou a Caroline Povoleri e você confere comigo os destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 1º de fevereiro. O mês já começou com previsão de altas temperaturas e chuva acima da média prevista para todo esse fevereiro. O El Niño deve provocar fortes pancadas de chuvas com transtornos nos estados da região sudeste. O Brasil ainda está sob forte influência do El Niño, que deixa o verão mais acentuado com o calorão. A expectativa é que ele comece a perder força ao longo do mês. Além das altas temperaturas, o fenômeno colabora com o aumento das chuvas. No Brasil, somente a região norte e os estados do Mato Grosso do Sul e Goiás devem ter chuva abaixo da média. Nas demais regiões, a tendência é de volumes acima da média no segundo mês do ano. Segundo os meteorologistas, no Sudeste, há previsão das pancadas de chuva provocarem transtornos na Grande São Paulo, no Rio de Janeiro e na Grande Belo Horizonte. Nestes primeiros dias do mês, apenas as regiões Sul e Nordeste não devem ter temporais. Mas, até o meio de fevereiro, a chuva deve atingir quase todas as regiões, sendo que as pancadas mais intensas devem ficar concentradas no centro-norte do país. Além dos temporais, as temperaturas ficam acima da média durante todo o mês. Há a possibilidade de novas ondas de calor, em especial em áreas do Sul, Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo. A vacina contra a dengue, produzida pelo Instituto Butantan, mostrou eficácia. A previsão é que o imunizante seja avaliado pela Anvisa no segundo semestre deste ano. O Ministério da Saúde deve criar ainda o Centro de Operações de Emergência para coordenar as medidas contra o mosquito causador da doença. O Instituto Butantan está na fase final de testes de uma vacina contra a dengue e pretende buscar, a partir de julho deste ano, a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para começar a produção. Os estudos da Butantan DV devem ser finalizados em 2024, quando o último participante completar 5 anos de acompanhamento. A vacina demonstra uma eficácia de 79,6% para evitar a doença, segundo estudos preliminares realizados. De acordo com o Instituto, depois da finalização da pesquisa, o Butantan envia um dossiê com o resultado para a Anvisa avaliar a aprovação. Caso tenha alguma inconsistência, a agência notifica o Instituto para correção. A pesquisa da Butantan DV foi feita no Brasil e acompanhou 16.235 participantes por 2 anos. Eles foram escolhidos aleatoriamente para receber a vacina ou o placebo sem efeito. Enquanto os participantes foram acompanhados, não foi reportado nenhum caso grave de dengue. Segundo a pesquisa, a eficácia da vacina para evitar infecções para o tipo 1 foi de 89,5%, enquanto a tipo 2 foi de 69,9%. Esses eram os sorotipos que circulavam no Brasil durante os estudos. Apesar disso, a Butantan DV é tetravalente e protege contra os 4 sorotipos do vírus da dengue. E ainda falando sobre doença, a OMS divulgou um dado alarmante sobre o aumento dos casos de câncer em todo o mundo. Segundo a organização, os casos detectados aumentarão 77% em 2050 em relação a 2022. A advertência foi feita nesta quinta-feira pela Agência da Organização Mundial da Saúde, especializada nessa doença. Estamos preocupados. Quando fizermos estas projeções com base no envelhecimento e crescimento da população, veremos um aumento muito grande na incidência e mortalidade da doença na próxima década, a menos que ações sejam feitas a nível nacional. O Centro Internacional de Pesquisa do Câncer destaca que o aumento também é motivado pelas mudanças na exposição das pessoas aos fatores de risco. Entre os fatores-chave no aumento da incidência do câncer, a organização cita o tabaco, o álcool, a obesidade e a poluição do ar. Os países mais desenvolvidos devem sofrer o maior aumento, com 4.800.000 casos adicionais em 2050, em comparação com 2022. Mas o maior aumento percentual de até 142% deve ser registrado nos países com menor índice de desenvolvimento humano, um indicador desenvolvido pela ONU.
Prestes a completar 2 anos, o conflito no leste europeu, que teve início no dia 24 de fevereiro de 2022, ganhou um novo e importante capítulo. A União Europeia chegou a um acordo sobre o financiamento no valor de mais de 50 bilhões de euros para a Ucrânia. Os fundos haviam sido bloqueados desde o ano passado. O mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios, comentou sobre o assunto. Vamos ver. O novo pacote de ajuda à Ucrânia anunciado pela União Europeia é uma vitória para Volodymyr Zelensky. A Ucrânia, Zelensky e o exército ucraniano são muito questionados pelos parceiros ocidentais pela falta de avanços, mesmo com bilhões de dólares e de euros já colocados pela OTAN, pela União Europeia, pelos Estados Unidos e outros países no conflito. Do ponto de vista militar, a estagnação é um bom negócio porque ninguém avança, mas ninguém recua, e ao mesmo tempo é ruim porque as tropas ficam cansadas e isso pode dificultar um processo de avanço das tropas, sejam elas russas ou ucranianas. Mas ao mesmo tempo é uma derrota para Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, que era contra qualquer tipo de nova ajuda à Ucrânia. Então as forças europeias se colocaram muito à frente de Orbán nessa negociação. Um detalhe importante a se ressaltar é, com essa ajuda vultuosa que a Ucrânia recebeu, a possibilidade de fim da guerra? Não há. Foi uma quantia muito grande para a manutenção do exército, para a compra de armas, mas hoje falar em fim da guerra é muito difícil. Hoje a situação mais plausível seria um cessar-fogo, onde a Ucrânia cederia os territórios já invadidos à Rússia e a Rússia se comprometeria a não avançar mais no conflito. Essa seria a situação mais plausível, de cessar fogo, e eu acredito que os próprios líderes internacionais, o próprio xadrez geopolítico já esteja se preparando para que algum dia tenhamos o anúncio desse cessar-fogo, que é uma interrupção do conflito, não significando necessariamente seu fim. Em Cuba, o governo do país adiou o aumento de mais de 500% no preço dos combustíveis previstos para hoje. E o motivo foi por um incidente de segurança cibernética. Uma nova data para o reajuste ainda não foi anunciada. Segundo a vice-primeira-ministra da Economia e Planejamento, Mildred Granadillo, a origem do incidente foi identificada como um vírus do exterior e está sendo investigada. O preço do litro da gasolina normal vai passar de cerca de 20 centavos para $1,10, o que equivale a mais 528%, enquanto a gasolina especial vai passar de 25 centavos para $1,30, mais 520%. É algo que estava por vir, mas que vai ter um impacto muito forte na população sob todos os pontos de vista. Simplesmente porque o combustível não é só uma questão de entrar no carro, dirigir e ir para onde eu quiser, mas também há transporte de passageiros, mercadorias, ou seja, tem impacto em todas as camadas da população. As autoridades também ordenaram que os turistas estrangeiros passem a pagar o combustível em moeda estrangeira. Ainda foi anunciado um aumento na tarifa de energia elétrica de 25% para o setor de maior consumo a partir de 1º de maio. No final de dezembro, o governo admitiu que era insustentável continuar vendendo combustíveis a preços subsidiados e buscava reduzir o déficit fiscal de 18%. Também quer garantir que Cuba possa se abastecer para continuar comprando e alcance um abastecimento estável. A economia cubana contraiu até 2% em 2023 e registrou uma inflação de 30%. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e eu volto às 16 horas com mais atualizações do Brasil e do mundo para você. Até mais!